pense como uma máquina, mas ainda seja um humano. Você já parou para pensar como as máquinas pensam? Será que as máquinas pensam? Como é que esses algoritmos funcionam? Como é que o computador entende a gente, né? Bom, bem-vindo ao Programmente. Hoje nós vamos falar sobre pensamento computacional. Pensamento computacional, no geral, pode ser definido como uma estratégia para solucionar problemas, tendo como base a tecnologia. A Janet Wing, a vice-presidente da Microsoft, definiu o pensamento computacional como sendo a base para identificar e solucionar problemas. E essas soluções, elas podem tanto ser efetivadas por computadores quanto por humanos. Resumidamente, seria a capacidade crítica, criativa e estratégica de solucionar problemas, utilizando aí as bases computacionais, não necessariamente um computador, mas aí os conceitos dele. Então, o pensamento computacional não está necessariamente ligado com um computador, com uma programação, mas sim sobre como esse computador funciona, qual é a estratégia, qual é o pensamento por trás dessa máquina, como é que eles resolvem problemas. Bom, esse tal pensamento computacional, ele é dividido em pilares. E o primeiro pilar é a decomposição. O que é isso? É pegar um problema grande e decompor ele, fragmentar esse problemão em problemas menores. Então é pegar esse problema maior e complexo e dividir ele em probleminhas, pegar um problemão, dividir em probleminhas, a fim de tornar ele mais fácil e mais tangível de ser solucionado. Então meio que você vai dividindo e solucionando por partes. E é isso que os computadores fazem. Uma linha de código, uma linha não, né? Uma estrutura de código é fragmentado por linhas. Então o computador lê uma linha por vez. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Pega um problemão, ou do jeito do computador, pega um código super gigante e vai fragmentando, resolvendo parte por parte, comando por comando. O outro pilar é o reconhecimento de padrões. E esse o próprio nome meio que já explica, né? Que é você agrupar esses probleminhas que você dividiu lá do problemão em padrões comuns. Então, divide aqui o que eles têm em comuns, divide em um grupo, outro grupo com outro aspecto em comum. E assim você consegue separar melhor e ver a ordem que você vai solucionar aquilo tudo. O que tem de parecido, o que dá para ser solucionado junto. Agrupando eles dessa maneira, se torna o processo de solução, de resolução ainda mais ágil. Outro pilar é a abstração, que é a capacidade de separar esses problemas por ordem de relevância. Então, o que tem que ser solucionado agora? O que pode ser deixado para depois? O que a gente vai fazer primeiro? Então, é basicamente aquela coisa de, o que é mais importante para ser feito agora? Isso é puramente capacidade de abstração. Organizar recurso e tempo para ser investido naquilo que precisa ser resolvido antes, por ordem de importância e relevância para o processo como um todo. E por fim, os algoritmos, a lógica de programação, que juntos eles montam uma ordem para tudo isso que eu falei antes, desses pilares anteriores, se unirem e serem feitos. Algoritmo é basicamente a criação de um grupo de regras. Algoritmo é um grupo de regras a serem seguidas. Então, depois que a gente já separou o problema, já viu o que é mais importante, a gente já listou eles, agora é hora de estabelecer as regras que vão ser seguidas para que tudo isso seja solucionado, para aquele problemão lá do começo, quando a gente dividiu, quando a gente fragmentou em probleminhas, para que ele seja resolvido agora com essas regras que nós vamos montar através de um algoritmo, de um pensamento computacional. Então, passo 1, eu vou pegar o meu problemão e dividir em problemas menores. Passo 2, reconhecer os padrões desses problemas menores. E depois abstrair e resolver o que tem mais importância e mais relevância para aquele momento. Tudo isso através de um conjunto de regras que é o algoritmo. Então, como você já deve ter visto, basicamente a cadeia de um pensamento computacional é mudar a forma que você vai solucionar, é reformular problemas que aparentam ser de difíceis resoluções, dividindo e organizando essas etapas para que a resolução seja mais clara, mais tangível e mais compreensível para quem ali está responsável em resolver aquele problema. Dividindo esse problema em etapas para que a visão geral se torne mais compreensível, mais ativa, mais tangível de ser resolvida. E mesmo essa questão do pensamento computacional, ela podendo ser aplicada em qualquer âmbito da sociedade, qualquer problema que você tiver, ela auxilia diretamente o que a gente chama de alfabetização digital, que é a capacidade de lidar com os meios, as ferramentas digitais que a gente tem aqui
É nessa era que a gente está vivendo, né? Então, ao exercitar essa capacidade de resolver, de solucionar problemas dessa maneira, você automaticamente está treinando a sua mente para programar. Então, quando você pegar um programa e tal, algo para mexer com computação, com algo mais complexo, relacionado à tecnologia, relacionado a códigos, algoritmos mesmo, vai ser muito mais fácil para você, porque você já conhece a linha de raciocínio do pensamento computacional, mesmo não tendo aplicado ela diretamente com recursos tecnológicos. Uma pessoa que já desenvolve tal pensamento com certeza vai programar melhor, logo será mais fácil e melhor digitalmente alfabetizada. Inclusive, nesse universo da programação, programar significa resolver problemas. Bom, e no geral, assim, o pensamento computacional já vem sendo algo assim mais valorizado na nossa sociedade, né? As próprias escolas brasileiras mesmo já estão aí buscando estratégias para desenvolver, para tornar ele mais acessível em salas de aula. Inclusive no currículo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o órgão lá que meio que comanda os conteúdos dados na educação, já tem algumas citações de pensamento computacional, sempre ligado à matemática, questões de resoluções de problemas, né? Porque a gente pode transformar um problema matemático em um algoritmo, ou então pode resolver aquele problema matemático usando um pensamento computacional, então fragmentando ele em todas essas etapas que a gente citou aqui. Então, esse pensamento computacional ele também é usado para traduzir situações, problema que a gente tem aqui na nossa língua, no português, que seja, para uma linguagem que o computador entenda. Então a gente consegue, através do pensamento computacional bem desenvolvido, fazer essa tradução, essa transferência de um problema que era escrito em português para um problema que vai se tornar um código, em algoritmos, que vai ser resolvido por um computador. E uma criança que é treinada para resolver problemas gerais da sua vida, da forma como o pensamento computacional funciona, ela facilmente vai fazer essa tradução de um problema para um código. É isso, esse foi o vídeo de hoje sobre pensamento computacional, foi uma pequena parte do que ele é. Se você quiser saber mais de como desenvolver, se você quiser que eu desbrave cada um dos pilares certinho como funciona, ou se você quiser um exemplo aqui de uma situação matemática, de repente, resolvida com o pensamento computacional, escreve aqui pra mim nos comentários, aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreve e logo tem mais por aqui. Segue a gente lá no Instagram e é isso, até a próxima!